Ei pessoal, então hoje eu vou compartilhar com vocês algumas informações de como eu percebi que o meu filho é autista. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu tenho um filho autista de 9 anos, hoje ele está com 9 anos, em 2023. Ao longo das minhas postagens eu vou falando um pouquinho de como ele é, como é a nossa rotina, quais os desafios, para ajudar outras pessoas que estão nessa situação. Talvez você esteja recebendo o diagnóstico da sua criança agora, né? E aí eu quero te acolher também. Bem-vinda ao nosso mundo, mundo de mães, mães ousadas, mães que se desafiam, são desafiadas pela vida, mas não se deixam vencer. Não é fácil ser mãe, mas mãe de uma criança especial é ainda mais, não vou dizer difícil, mas vou dizer desafiador, tá? Como diria meu pai, é para os fortes. E a gente não tem outra opção a não ser forte. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje como que eu descobri, eu percebi que o meu filho era autista. Eu tive o meu filho aos 42 anos, eu sou professora, desde os meus 19 anos que eu atuo na rede municipal de ensino, já atuei em diferentes níveis da educação, inclusive na educação infantil, na educação especial. Então eu tive o meu filho aos 42 anos, fui mãe tardia, né, uma gravidez tardia, não esperava, não planejei, né, mas quis muito, porque eu achei que eu nem fosse ser mãe mais nessa idade. E não tinha aquele desespero pela maternidade. Sou muito tranquila com a vida, com o que a vida me propõe, tanto é que estou aqui, viva, resisti, 9 anos resistindo aí, e vou continuar resistindo e ajudando mais pessoas a serem resistentes. Então eu não tinha, foi meu primeiro filho, eu não tinha um outro filho para fazer, como que eu diria, para ter parâmetro, apesar de que as mães que têm mais de um filho sempre dizem que nenhum é igual ao outro, né? Mas pelo menos no desenvolvimento biológico, físico, tem muitas características comuns das crianças ditas típicas, né? E eu não tinha isso para me referendar, para comparar, porque eu não tinha outra criança. Mas, como professora, a gente tem algum conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, sobre as etapas do desenvolvimento, o que se espera de desenvolvimento da criança a cada fase, a cada idade. Então, eu ia percebendo isso. Um dos primeiros traços, e esse eu não percebia, tá? Desde quando meu filho nasceu, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A minha gravidez foi tida como tranquila. Não tive alteração de pressão, não tive alteração de nenhuma taxa. Tive parto cesariano por opção minha, né? Então, assim, foi acompanhamento pré-natal, tudo ok. Então, aparentemente, dentro da regularidade, tá? E aí, a primeira característica do meu filho, que eu não conseguia, hoje eu percebo, então é uma dica para você que é mãe, que é pai e está nessa dúvida. Pode ser e pode não ser, mas uma característica muito forte dele, ele era muito chorão. Ele chorava muito, era inquieto desde os primeiros dias de vida. No primeiro 15 dias de vida dele, eu levei no pediatra, eu estava exausta. Aí o pediatra falou assim, nossa, você está exausta. Ele percebeu em mim e eu achando que era normal, né? E não era normal, gente. Não era normal uma criança chorar tanto, reclamar tanto, né? Então, nos primeiros... E ele sempre foi, até hoje, o não é muito difícil para eles. E ele sempre reclama por muito tempo, de choro. Então, vamos lá. Vou colocar as características básicas. Em relação ao desenvolvimento motor, com um mês ou até menos, ele já ficava firmezinho no braço da gente, assim, sabe? Com o pescoço durinho. Eu lembro que eu levei ele com 2 meses numa festa de aniversário no cerimonial. E ele ficava olhando todas as crianças que passavam de skate, que corriam brincando. Ele prestava atenção em tudo e sempre muito firmezinho, sabe? Então isso aí a gente até surpreendia positivamente. Com os 3 meses ele já virava, você colocava ele de costas, ele virava de bruço e firmava a cabeça,
né? Então também, com 11 meses andou, engateou no tempo certo, era muito elétrico. Com 3 meses ele caiu do carrinho, que eu deixei desamarrado, ele desceu por baixo, assim, sabe? E escorregou, não chegou a cair, escorregou, bateu no chão e acabou o corpo pendendo, porque era muito novinho, o corpo pendeu para frente, ele machucou o lábio, de tão elétrico que ele era, tá? Então ele era muito ativo, muito, eu diria hoje, se a gente pode usar um termo, hiperativo, sabe? Ele era muito elétrico, tanto de procurar informações visuais, quanto de forma motora. Assim que ele andou, que ele deu os primeiros passos, assim, com 11 meses, daí a pouco ele não parou mais, né? E é assim, graças a Deus, né? Então, o desenvolvimento motor foi bem dentro do esperado. Mas quais as características outras que eu comecei a perceber, né? E não vou te dizer assim que a gente não quer acreditar. A gente fica na dúvida porque em outras situações, em algumas atitudes, eram surpreendentes positivamente. Então você ficava, né? Como que uma criança pode ter tá com algum problema, ter alguma síndrome, se numa outra característica ele apresenta um desempenho tão grande? Então era assim, com 7 meses é normal que uma criança comece a observar a mão, ela brinca com a mão, ela observa a mão. Meu filho não fazia isso, aí eu já percebi, ele não brincava com a mão, ele não percebia o próprio corpo, que isso é uma forma de percepção do corpo. E aí algumas crianças não fazem aquela, como que eu diria, aquele contato visual firme com o adulto, né? Comigo ele fazia quando estava amamentando, então era imperceptível dizer assim, não olha nos olhos, né? Que é uma característica muito comum dos autistas, não estabelecer esse contato visual, não ter uma permanência nesse contato visual. Então ele tinha. Uma outra coisa que ele fez, demorou bastante fazer. Então até os 2 anos, como se espera, ele não fazia. Normalmente você pega uma criança com poucos meses e você aponta e ela vê, ela fala, lua, ó o cachorrinho, ó. João Pedro não fazia. Inclusive, para atender um comando seu por gesto, dizer assim, pega lá, ele não acompanha isso aqui, ó, né? Hoje ele acompanha, né, gente? Mas até os 3 anos, 4 anos, ele não acompanhava esse comando seu aqui com o olhar, ó. Ele não olhava. Isso aí era uma característica que eu ficava observando. Mas, em compensação, quando ele estava tomando banho, na banheira, a gente podia colocar um livrinho, aqueles livrinhos, isso é muito claro para mim, esse fato que aconteceu. Aqueles livrinhos de banho, quando você colocava o livrinho de banho, ele pegava o livrinho na posição certa. Por mais que você devolvesse o livro, tirava da mão dele e devolvesse na água, virado ponta cabeça, ele virava o livro na posição certa. Aí você ficava indagando, como que ele sabe que essa é a forma correta, convencional, né, de usar um livro? E aí não pode ser que uma criança assim tenha algum problema, né? E vai passando o tempo. Antes dos 2 anos, ele não atendia, ou até os 2 anos, não atendia quando você chamava. Você podia chamar muito o nome dele, pelas costas, onde ele estava, ele não virava para te atender. Eu cheguei, e eu acho que muitos pais vão se identificar comigo, a pensar que ele tivesse algum problema auditivo por conta disso. Levei no médico, eu acho que com 4 anos ele fez audiometria de novo, mas levei, talvez hoje tenha melhores profissionais, mas quando eu precisei, era difícil você encontrar profissional que conseguisse fazer um diagnóstico com esse tipo de exame, vamos dizer assim, né? Era difícil, porque eles não sabem se comunicar com a criança, o autista normalmente ele tem dificuldade de comunicação, de verbalização, né? No meu caso, ele é verbal, mas ele não estabelece, até hoje ele tem dificuldade de estabelecer conversa, ele não estabelece conversa. Hoje ele está dando as primeiras respostas autônomas às perguntas, mas ele normalmente não estabelece conversa. Imagine
com 2 anos, 3 anos. Então, exigia muita habilidade do profissional para conseguir descartar essa possibilidade de deficiência auditiva. E a gente não tem, mas a gente continua caminhando. Outras coisas que eu percebia que me dava, faziam com que eu me retrocedesse no questionamento, assim, preciso investigar se tem alguma coisa. Com 2 anos, ou menos de 2 anos, ele sabia os números de 1 a 10, pelo menos foi o que eu lembro, que eu percebo, porque eu mudei o canal de televisão e ele começou a falar os números dos canais. E eu achava que era, né, aleatório, eu fui mudando e ele continuou repetindo. Então me surpreendeu, ele já sabia. E menos de 3 anos ele já sabia o alfabeto todo sozinho e por conta própria. Já sabia, colocava em ordem, e se você colocasse fora da ordem, era briga com ele, porque tinha que ser na ordem certa. Então essas características faziam a gente pensar, né, gente? Parece que ele tem alguma coisa diferente. Mas, no entanto, algumas respostas eram superiores até, né, à idade. E a gente fica nessa dúvida. Então, com uns 2 anos eu coloquei não é uma creche, é uma amiga que tinha mais outras 5 crianças que cuidava, né, das crianças, e eu deixava alguns dias na semana, por alguns horários ali com ela, para ela me ajudar, para favorecer aquela interação social, porque tem um detalhe. A dificuldade da interação social existe, até hoje, mas não o que eu diria, tá? A socialização. Por quê? Porque ele sempre foi sociável. Inclusive, quando bebê, ele nunca gostou de ficar sozinho. Ele só queria ficar onde tivesse gente ou com alguém por perto. Então, isso é uma característica de sociabilidade, né, gente? Ele não fica naquele mundinho dele ali, até hoje, ele não gosta de ficar sozinho. Mas para fazer a interação social de forma formal, como a gente tem compreendido ao longo da vida, né, da postura da nossa sociedade, esse aí não faz. Hoje, com 9 anos, ele não aceita parquinho que não tem criança. Ele gosta de parquinho onde tem criança, muita criança. Mas ele não brinca formalmente com nenhuma delas. Se é uma brincadeira de pique, ele não brinca. Ele olha, ele ri, ele percebe, mas ele não brinca, né? Então, vamos voltar lá mais algumas características anteriores. Espera aí. Então, gente, vou voltar a falar sobre o sono, que era uma característica mais presente, ou a falta de sono, a inquietação. Por algumas vezes, inclusive, eu acho que até os 3 anos, ele teve algum episódio do que hoje eu tenho a informação que é terror noturno. Ele teve uns 3 episódios desse, tá? A gente sabe depois. Inclusive, eu vou tratar com vocês aqui, eu quero tratar sempre que eu vir para conversar com vocês, da forma mais tranquila possível, sem aquela nomenclatura formal, porque a gente sabe exatamente o que acontece. A gente não sabe o nome que os especialistas dão para aquela atitude, aquele comportamento. E a gente também não tem muita obrigação de saber, não, sabe? Eu acho que a gente já tem muita demanda para ainda saber disso. Mas como eu gosto, eu vou me apropriando assim que eu posso, para conversar melhor com os terapeutas, com os profissionais que atendem meu filho, então eu vou procurando saber. Então, depois de muito tempo, eu soube que esses episódios dava-se o nome de terror noturno. Ele acordou umas 3 ou 4 vezes só, do nada, começou a gritar, chorar, e quando ainda pequeno, com menos de 1 ano, o pai dele saiu, entrou no elevador, passou pela escada, desceu o elevador, subiu o elevador, para ver se ele se acalmava. Era como se ele estivesse chorando, dormindo, estava com os olhos abertos, mas não tinha consciência do local que ele estava, né? É até assustador, mas depois a gente sabe que isso aí a gente vai, né, aprendendo a conviver, modulando, e só teve esses episódios e não teve mais. Mas o sono dele era muito difícil. À noite, até os 5 meses, eu acho que ele acordava umas 6 vezes à noite para tomar mamadeira. Depois eu vou falar das outras características também, tá, gente? Que são muitas. Mas acordava umas 5, 6 vezes à noite. Então, quer dizer, a gente não dormia, né?
Durante o dia, ele não dormia, ele não aceitava dormir. Quando ele cochilava, que você colocava ele no berço, ele acordava, ele estava alerta. Então, sempre alerta constante. Os olhos dele procuravam sempre informação. Quando a gente rodava de carrinho com ele a quadra do edifício onde a gente morava, ele procurava letras, desenhos, os olhos dele ficavam procurando a escrita, o desenho colorido daquilo ali. E outra coisa, sempre essas voltas no carrinho eram abortadas, menos da metade já tinha que tirar ele do carrinho, empurrando o carrinho e trazer ele no colo. Por quê? Porque ele começava a chorar, se inquietar, e aí você tinha que dar um outro jeito. E quando foi ao pediatra? Sim, desde que nasceu. E toda vez que eu colocava essas situações para o pediatra, o que ele dizia? Não, mãe, você está se preocupando, isso é uma coisa normal. Não é assim? Talvez você esteja se reconhecendo em mim aí. É uma coisa normal. E aí você vai acreditar que é uma coisa normal. É normal. Você sofre aquilo, você fica impotente, você fica doente, desgastada, sendo que se você tivesse uma informação de uma suspeita que poderia ser alguma característica de um transtorno qualquer ou de uma doença qualquer, você procuraria ver de outra maneira, né? Mas enfim, e durante o dia, então, ele nunca dormiu. Até hoje, ele não aceita dormir durante o dia, tá? Não aceita dormir durante o dia. Uma outra característica é que ele andava nas pontas dos pés, não com muita frequência. Hoje já diminuiu isso, mas as unhas dos dois dedos, do dedão e do dedo próximo ao dedão, sempre está rachada, porque vira e mexe, ele está andando nas pontas dos pés e aí quebra a unha ali, tá? Já diminuiu. E uma outra característica é que quando ele queria pegar algo, ele não apontava. Ele pegava a mão da gente e conduzia para o que ele queria. Se era para abrir uma porta, se era para pegar um objeto. Isso também a médica disse que o nome correto é mão biônica. Já também superou essa situação aí da mão biônica. Então, gente, assim, cada criança é um ser único, mesmo autista, por isso que é espectro, né? Espectro do autismo, são bem peculiares. Eu, quando compartilho dessa maneira que eu estou compartilhando, é porque talvez te ajude numa dúvida sua, você falar assim, não, eu vou investigar melhor, eu vou observar melhor. Porque eu tenho certeza que alguns anos atrás, crianças com característica igual o meu filho, o João Pedro, passaria como criança, sei lá, ou é o esquisitinho, ou ele não fala ainda, mas ele vai falar, ou, né? Há alguns anos atrás, 30, 40 anos, nem teria esse diagnóstico. E aí, quando chega na vida adulta, vai amadurecendo, vai ajustando, para bem ou para mal, mas ajusta, e a pessoa segue vida. Hoje a gente tem a oportunidade de perceber, tem aí como se informar e tem os profissionais que você pode ajudar nessa busca aí, né? Continuando aqui nossa conversa, em relação ao balbuciar, aquela tentativa de fala que a criança tem, que os bebês têm. Ele passou por aquele processo normal. Mamãe e papai foi uma coisa surpreendente, porque demorou demais. Eu acho que lá com uns 4 anos que a gente conseguiu ouvir isso. Mas ele balbuciou, ele falava palavras soltas, né? Copo, água, falava palavras soltas. Tinha algumas estereotipias, hoje ele ainda tem a questão de pular e fazer aquele abano com as mãos, né? Faz aquele abano com as mãos, que é uma forma de autorregulação quando ele está muito eufórico. Você fala assim, vamos para algum lugar, e ele quer muito ir, aí ele começa a correr, bater as mãos, né? É normal isso, é uma autorregulação que a criança, uma forma que ela consegue tanto expressar o sentimento, como regular aquele sentimento que ela está sentindo. E aí tinha muitas estereotipias. Ele fazia assim,
com os dedinhos aqui no rosto. Ele batia muito a cabeça na gente, no travesseiro, na hora de dormir, batia muito. Hoje ele ainda faz, mas faz pouco, mas batia a cabeça na gente. E era um comportamento que quem não conhecia achava estranho, né? Apesar de ser uma criança pequena, achava estranho. As estereotipias, aos poucos, vão ficando para trás, né? A gente sabe que isso vai acontecendo. A criança é meio parecido com o processo normal de aquisição da linguagem verbal pela criança, tá? Porque é assim, a criança, até os 3 anos, 2 anos, costuma morder, costuma empurrar o outro colega. Isso acontece muito em escola. Por quê? Porque ela ainda não se apropriou da linguagem. Ela não sabe que existe uma outra forma. Ela está sendo ensinada que existe uma outra forma de comunicar, de expressar o que você quer, dizer o que você quer. Então, quando ela quer, ela vai lá e pega. Aí tem um adulto que vai dizer assim, não, você tem que pedir, peça ao amiguinho, me empresta, né? Empreste ao amiguinho, empresta. Aí a gente vai mediando, ensinando isso para a criança. Então, a estereotipia, eu falo assim, do meu entendimento, tá? Para a criança é isso aí também. Você vai aos poucos modulando, controlando, mudando aquele foco, entendendo com aquela estereotipia o que ela está querendo dizer. Aí, à medida que você atende, aqueles gestos, né, aquelas coisas vão diminuindo, tá? Outra coisa que eu lembrei, que eu vou finalizar aqui esse vídeo, que já tá ficando grande, gestos. Ele não se comunicava por gestos. O tchau, até hoje, ele dá assim, meio que virando a mão para frente do rosto. Então, não tinha aquela coisa de menino pequenininho, joga beijinho, né? Não tinha isso, e nem dá tchau. Isso era uma característica também. Então, gente, eu espero ter contribuído com você. Se você é professor, se você tem uma criança de um amigo que você suspeita, né, por algumas características diferentes, se você é pai, é mãe. Então, eu acho que espero que esse meu depoimento tenha ajudado a você compreender melhor, tá bom? A gente vai se vendo aqui nesse canal e a gente vai se ajudando. Fique com Deus e vamos continuar aqui nossa luta, que a gente já é vencedor, tá bom?